Fala galera, sejam todos bem-vindos. Tema de hoje: grandezas proporcionais. Temos que considerar dois casos. Você pode ter grandezas diretamente proporcionais e você pode ter grandezas inversamente proporcionais. Na aula de hoje, galera, temos três objetivos a ser alcançado. Primeiro, o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional. Segundo objetivo da nossa aula de hoje, representação algébrica, como se escreve em equação quando é direto ou quando é inverso. E o terceiro objetivo, como é que eu faço a representação gráfica quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Vamos ver cada um desses casos separadamente. Vamos começar? Valendo grandezas diretamente proporcionais. Primeiro, o que é, Luan? Considere aqui uma grandeza aumentando, e isso eu estou representando com a setinha de verde. Se a primeira grandeza aumentar e a segunda também aumentar, você diz que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando as duas aumentam ao mesmo tempo. Ou, se a primeira diminuir, a segunda também diminui, ou seja, as duas diminuindo também é considerado diretamente proporcional. Beleza, galera? Primeiro, o que é? Ou as duas vão aumentar ou as duas vão diminuir. Avançando, representação algébrica. Como se escreve grandezas diretamente proporcionais em equação? Primeiro, considere x e y duas grandezas e k uma constante. Olha só como você escreve. Primeiro, o x, que é a primeira grandeza, vai ser igual à constante k vezes a segunda grandeza. Beleza? Então, assim fica a representação algébrica de duas grandezas diretamente proporcional. A primeira grandeza, galera, vai ser igual à constante vezes a segunda grandeza, que aqui é o y. Fechou? E o terceiro, representação gráfica. Olha o plano cartesiano aqui. Para a grandeza ser diretamente proporcional, no caso aqui x e y, a representação no gráfico fica assim. É uma reta que passa na origem, ou seja, graficamente a representação é uma reta linear caracterizada por passar na origem. Fechou? Então aqui falamos de diretamente proporcional, o que é representação algébrica e como é que fica o seu gráfico. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora para o inverso? Vamos lá? Inversamente, primeiro, o que é? Uma grandeza aumentou, olha o que acontece com a segunda, vai diminuir. Ou, se a primeira diminuir, a segunda vai aumentar, beleza? Então, se uma cresce e uma diminui, galera, inversamente proporcional. Representação algébrica, considere, mesma coisa, x e y grandezas e o k uma constante. Olha como fica na inversa, meu garoto. O x, primeira grandeza, vai ser igual a constante vezes o inverso de y, galera, ou seja, o inverso da segunda grandeza. Quando você representa inversamente, a equação fica assim. A primeira grandeza é igual a constante vezes o inverso da segunda, ou seja, a segunda grandeza, que é o y, fica sobre a constante. E o gráfico? Vamos lá. Olha o plano cartesiano. Quando x e y são grandezas inversas, a representação no gráfico é essa curvinha bem aqui, ó, que não toca nem no eixo x e também não toca no eixo y. Essa curvinha é chamada de hipérbole. Fechou, galera? Beleza? Bora ver como é que isso cai na prova. Olha essa questão do Enem aí. Diz assim, ó. A resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua seção transversal. Olha a figura. O gráfico que representa a variação da resistência R do condutor em função da área S e sua seção transversal é... Galera, olha o que ele falou bem aqui. A relação do R, resistência, com S, área, é inversamente proporcional. E como ele quer o gráfico dessas duas grandezas, você sabe que quando é inversamente proporcional, no slide anterior, a representação é uma hipérbole. Então, basta vir nas alternativas e procurar uma hipérbole, beleza? A letra A é uma hipérbole? Não. Letra B é uma hipérbole? Não. Letra C é uma hipérbole? Também não, é uma linear. Letra E é uma hipérbole? Não. Ou seja, olha aqui a letra C, olha aqui a curvinha, não toca no eixo X e não toca no eixo... Perdão, não toca aqui no eixo Y e não toca aqui no eixo X. Essa aqui é a representação dessas duas grandezas da questão, portanto, a alternativa correta, letra C.
uma hipérbole. Valeu, galera!